Então, pessoal, nós estamos aqui hoje através do Instagram da Sou Cannabis. Eu sou a Patrícia, que vocês também conhecem como Olhar Verde. E hoje nós vamos bater um papo sobre o uso da cannabis aplicado ao autismo. Pessoal, eu vou apresentar vocês e aí depois a gente vai colocando as falas aqui na ordem que o pessoal tá. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho consternada pelo fato de nós termos tido um atraso, então eu me perdi um pouco nos meus planejamentos e vou tentar levar aqui com vocês da melhor forma. Então, gente, nós temos o Dr. Paulo Fleury Teixeira, que é mestre e doutor em Filosofia Social pela Faculdade de Filosofia de Ciências Humanas, médico especialista em Medicina Preventiva e Social, e ele é pesquisador da área de Epidemiologia, Saúde Pública e Sociedade. E também coordena um estudo que é pioneiro aqui no Brasil sobre a questão do autismo e do uso da cannabis. Nós temos também o Dr. Maurício Verderani, que é médico, formado desde 1990 pela Santa Casa de São Paulo, especialista em homeopatia, acupuntura e terapia canabinoide, que é nosso médico que trabalha conosco aqui, parceiro também na Clínica Olhar Verde, que também é parceira da Sou Cannabis. E a nossa querida psicopedagoga, Raquel Alberti, que agora também, já está concluindo, né? A gente tem aqui a tua bio como graduanda, mas você já está concluindo a neuropsicopedagogia, é também musicoterapeuta e trabalha com análise de comportamento aplicada ao autismo. E, principalmente, é mãe TEA, né? Então, nós vamos trabalhar aqui em cima dessas falas. Eu não sei se vamos conseguir trazer as dúvidas de todos, porque antes da live começar, muitas pessoas já nos procuraram, trazendo perguntas e colocações, então nós vamos tentar trabalhar um pouquinho em cima disso. Vamos aqui na sequência que está aparecendo para mim. Eu gostaria, Maurício, que você se apresentasse, falasse um pouquinho da tua experiência clínica em relação ao autismo. Depois, por favor, doutor Paulo, traga para nós a sua experiência e fale um pouco também a respeito da sua pesquisa, e depois você, Raquel. Doutor Maurício, por favor. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Tá vindo bem o som? Boa. Bom, meu nome é Maurício Verderame, eu sou formado pela Santa Casa em 90. Perdão. Tudo bem. Eu estou trabalhando com a cannabis faz 1 ano e meio. Nesse período, eu trabalhei muito em conjunto com associações, né? Com a Flor da Vida, com a Mama Flor, que é lá do Rio, com a Apracan do Paraná, muitas associações. Abraço, e chega muito pacientes deles. Então, eu tive a oportunidade de atender muito paciente autista. E atender paciente autista com o cannabis é uma felicidade, porque muitos pacientes respondem muito bem, assim, é extremamente gratificante. É claro que não é uma panaceia, não é uma coisa que vai dar certo e melhorar todos os pacientes, mas é uma grande parcela deles tem uma resposta excepcional e é extremamente bonito de ver a potencialidade dessa medicação, que não encontra paralelo na medicação alopática. Não existe remédio alopático que tem a mesma potencialidade, a mesma capacidade de efeito. Eu não vi, não tem risperidona, não tem aripiprazol que tem a resposta da cannabis quando a criança responde bem. É incrível mesmo. Vou deixar aí para o Paulo. O Paulo tem com certeza muito para falar para a gente. Paulo, por Boa noite, favor. Paulo. Oi. Ei, gente. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Vocês, quem está nos ouvindo aí também. Boa noite, gente. Olha, eu estou agora com uns 8 anos já, 7, 8 anos, trabalhando com, a gente pode chamar de medicina canábica, né? Com o uso terapêutico da maconha, os derivados, produtos de maconha ou cannabis para uso medicinal ou terapêutico. E um dos conjuntos de pacientes que eu mais atendo nessa história já razoavelmente longa até agora são autistas.
Exatamente. E tenho até bastante orgulho de ser um dos iniciadores, não, no Brasil e no mundo, né, dessa abordagem terapêutica. E tenho trabalhado com pesquisa também, eu só posso confirmar o que o Maurício falou. Eu só queria destacar umas coisas que eu acho muito importantes, sabe, assim, da minha experiência clínica atual, consolidada. A primeira coisa é que muita gente se preocupa ainda muito sobre conteúdo de canabinoides. Se deve usar produtos com mais CBD, produtos de CBD purificado, produtos meio a meio, produtos com mais THC. E o que eu posso dizer com segurança é que os canabinoides funcionam. Os canabinoides funcionam muito bem, em geral, no autismo, como o Maurício falou. E não há nenhuma evidência, não há nenhum registro de informação suficiente para você tomar uma decisão prévia, assim, em qualquer caso, se é melhor usar mais CBD ou mais THC ou qualquer outra composição. Talvez uns pacientes se beneficiem mais de produtos com mais CBD, outros com mais THC. Talvez, com o tempo, a gente consiga discernir diferenças de efeitos, mas hoje em dia eu acho que o certo ainda é dizer um chavão que eu costumo usar, que é tudo maconha, e maconha funciona mesmo para autismo em geral. É muito importante também dizer que funciona para qualquer nível de dependência ou qualquer grau de distúrbio, de gravidade, de intensidade dos transtornos ou comorbidades associadas. E qualquer tipo, agressividade, irritabilidade, agitação, insônia, agressividade, as crises, a hiperatividade, déficit de atenção, as insônias, as crises convulsivas, que é outro aspecto que eu acho que estava na fala do Maurício embutido, né? Ou seja, não tem nenhum agente terapêutico hoje que abranja todo esse conjunto de sintomas e que seguramente promova o desenvolvimento, ou pelo menos permita ou facilite o desenvolvimento desses pacientes, como os canabinoides, como a cannabis, como a maconha. Bom, reiterando, qualquer tipo de maconha, então, pode ser terapêutica para os autistas. Qualquer uma que você tenha à disposição, se tiver, né, as mães, os pais, parentes de autistas, qualquer maconha que você tiver à disposição vai ser terapêutica para o teu filho, ou sobrinho, ou neto, criança, ou adolescente, ou adulto ou autista. Tem uma questão muito interessante, a última coisa que eu quero falar, que eu quero destacar, é que com os anos eu fui ficando mais ousado e mais confiante na terapia. E isso me dá mais segurança de dizer, realmente funciona. Quase que se pode dizer que, olha, certos sintomas, como insônia, irritabilidade, agressividade, agitação, né, desmesurada, as crises psicocomportamentais, com delírios ou não, enfim, que são características dos autistas mais severos, não, mais graves, a gente consegue controlar com canabinoides. Basicamente, eu tenho essa visão hoje. Acho que, em geral, eu acerto. Se não controlou ainda, é porque não chegou na dose adequada. Então, em geral, a gente acerta mais nesse sentido, aumentando a dose. Sempre que não se atinge o controle ou se perde esse controle, a minha resposta, em geral, é vamos aumentar a dose. Em geral, está certo. Em geral, funciona. Ou seja, repetindo, esses sintomas, inclusive as crises convulsivas, em princípio, vai haver uma dose de canabinoides que vai controlar. Se não controlou, em princípio, sim, é porque a gente ainda não chegou nessa dose, então vale a pena testar doses mais altas, até porque não é tóxico, mesmo em qualquer dose hoje conhecida, não tem uma toxicidade relevante. Essa era a última coisa, eu acho, para dizer. Apesar de qualquer dúvida que ainda possa ter, porque o conhecimento
progressivo e acumulativo, né? E há dúvidas ainda, mas do meu ponto de vista é muito seguro usar canabinoide na infância, e a experiência acumulada agora com crianças epiléticas desde o nascimento, né? Com as epilepsias congênitas, hoje já tem mais de década, né? Dessa experiência que é mundial e está bem consolidada. E essa experiência com autistas atual no Brasil e no mundo, tudo isso em nenhum momento veio acompanhado de efeitos colaterais relevantes para a criança alguma, ao contrário. As crianças têm melhora da saúde em termos gerais e melhora do desenvolvimento. Então, parece bem razoável mesmo a gente afirmar que é um recurso seguro e efetivo no melhor nível para a abordagem terapêutica do autismo. É isso que eu acho. Eu gostaria, Raquel, que você agora se apresentasse também, e que você, como mãe de autista, eu te conheço, eu sou, além de tua colega de trabalho na clínica, tanto na clínica quanto na Associação Sou Cannabis, nós somos amigas, ambas as duas mães de crianças autistas, e eu conheço muito a tua opinião a respeito de a cannabis tem que ser a primeira opção e não o risperidona, enfim, medicamentos tradicionais. Então, eu gostaria que você se apresentasse, trouxesse a tua opinião, e já pegando o gancho dessa fala do Paulo, que ele trouxe, que traz essa questão sobre a funcionalidade, sim, dos fitocannabinoides para as questões do autismo, então que você já trouxesse um pouquinho desse debate sobre a cannabis deve ser a primeira opção no sentido do autismo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. A minha demanda de atendimento dentro da terapia canábica na verdade, eu faço primeiro contato com os autistas, né? Com os pais, os parentes de autistas, e a primeira coisa que sempre vem, aliás, dentro do mundo do autismo, né, que eu estou nos grupos, que eu acompanho os pais falando, é que às vezes a criança não tem nenhum laudo, uma característica que seja que justifique. A criança já recebe, o primeiro protocolo deles é a risperidona, praticamente, né? Nós vemos também outros agravantes, como alguns medicamentos que são tanto quanto agravantes como esse, como o Vevance, como a Ritalina, como outros medicamentos desse tipo, né? E aí, hoje mesmo, uns pais vieram desesperados. Nossa, meu filho tem 2 anos, meu filho não tem nem diagnóstico, meu filho é tranquilo, meu filho é calmo, meu filho não é agressivo, mas na primeira consulta, sem ao menos ter um laudo, essa criança recebe esse medicamento como opção. Eu digo de coração, como mãe de Té, que se eu tivesse como voltar no tempo, eu com certeza teria a cannabis como introdução, e eu acho que a linha de terapêutica do meu filho, ela teria sido outra, né? O meu filho, até dezembro do ano passado, era um TEA nível 3, né? E hoje ele é considerado TEA nível 2 para 1. E com a dificuldade que a gente tem, doutor Maurício está aqui, que me acompanha, de retirar, por exemplo, o Aristab do organismo dele, que até hoje a gente não conseguiu. Então as pessoas vêm e falam, nossa, mas a maconha vicia. Olha um exemplo que eu te dei. A maconha vicia, vocês têm certeza disso? Porque a gente tira 1 graminha do comprimido do meu filho, ele já se torna agressivo, ele já se torna diferente, ele já se agita. Então, esse é o recado que eu deixo. Eu acho que aqui eu estou falando isso em nome de muitos pais, muitas mães, e eu consigo até evitar que isso aconteça. Muitos me procuram e, tá aqui a receita da risperidona. Calma, não, vamos com calma. Aí eu oriento de outra forma, né? Bom, depois eu vou falar de outros aspectos que também eu trago referente às mães dos autistas, os pais dos autistas, mas a princípio eu deixo para os doutores falarem sobre essa primeira opção, se possível, para que todos ouçam.
Eu gostaria, no primeiro momento, eu quis intencionalmente a tua opinião como mãe, porque, claro, que os doutores estudaram para isso, têm experiência. O doutor Paulo tem aí uma pesquisa que eu gostaria que ele falasse mais para a gente sobre essa pesquisa depois. Mas agora, chamando novamente na sequência, eu gostaria que vocês também discorressem um pouquinho sobre esse assunto de por que a cannabis poderia, se vocês concordam com isso, ser essa primeira opção no tratamento antes de nós entrarmos com medicamentos como alopáticos, etc. e tal, quando vocês veem que é necessário a entrada desses medicamentos ou não, e como que é esse trabalho clínico em relação, por exemplo, a autistas mais severos que têm questões comportamentais que são mais difíceis de controlar, que é onde a gente vê muito que a cannabis entra e auxilia nesse controle, né? Seja, como o Paulo falou, seja a cannabis mais rica em CBD, seja alguma cannabis que tenha alguma adição de THC, enfim, através de um ajuste terapêutico de dosagem. E aqui eu me coloco não só como mãe TEA e como mediadora da conversa, mas eu me coloco como terapeuta também, pessoa que acompanha os pacientes, e a gente tem uma questão muito peculiar em relação às respostas do sistema endocannabinoide de cada pessoa. Então, não necessariamente como um paciente respondeu a mais de um fitocannabinoide, o outro vai responder. Então, é muito importante acompanhar essa dose, acompanhar esse paciente, acompanhar esse desmame de medicação, não fazer ele de uma vez só para não causar algum tipo de reação agressiva ao paciente, que isso é muito importante. Então, enfim, vamos discorrer um pouquinho a respeito. Doutor Maurício, conta para nós a sua visão em relação a essa questão de ser a primeira opção e como você vê isso em relação a pacientes que têm esse problema de serem mais agressivos, exacerbados dentro dessa condição que é o autismo. Lembrando, pessoal, que autismo não é uma patologia, é uma condição. Isso é muito importante. Muita gente fala que autismo é doença. Não, autismo é uma condição. Por favor, doutor Maurício. Então, tá. Bom, a responder ao teu primeiro questionamento, eu acho que a cannabis deve ser, sem dúvida nenhuma, a primeira opção quando você vai considerar a terapêutica para o autista. Por quê? Bom, primeiro, como o Paulo já frisou, a toxicidade da maconha é praticamente inexistente. Outro dia eu consegui descobrir qual que era a dose tóxica de cannabis para um homem adulto de 70 quilos. 680 quilos, mas tem que ser consumido em 10 minutos. É mais fácil você jogar os 680 quilos na cabeça da pessoa do que tentar intoxicar ela. Morrer soterrado. Isso. Tá? Então, assim, você não tem como intoxicar uma pessoa, seja ela um adulto ou uma criança, com cannabis. É extremamente seguro. Eu acho que a primeira coisa é a segurança muito grande dessa medicação. Tá? Existe um medo muito grande da adição, né, em relação ao uso do óleo em crianças muito pequenas. Esse medo não se justifica, não existe relato de adição com o uso de óleo. Tá? O uso oral, o uso por via oral, sublingual, ele gera muito rapidamente um metabólito que é derivado do THC. Tá? E que não tem essa característica de adição. Tá? Então, assim, por quê? Porque as pessoas ficam muito coladas na experiência da cannabis fumada, né, que é uma coisa muito diferente, né? Apesar de ser terapêutico para algumas condições, né, que nós não vamos entrar em discussão nisso agora, mas a cannabis em óleo ela é perfeitamente segura. Tá? E, assim, se eu fosse escolher qualquer medicação alopática e a cannabis, sem dúvida eu iria para a cannabis. Primeiro, porque ela é muito mais eficiente. Né? A potencialidade terapêutica da maconha no uso do autismo, ela é muito mais eficiente. Quando entra direitinho, e assim, geralmente, quando não acontece de cara, ou é questão de ajuste de dose, ou é questão da gente ajustar qual é o melhor canabinoide para aquela criança, porque eu verifico isso na prática clínica. E, cara,
assim, a melhora é impressionante. E aí a gente entra nessa coisa dos sintomas mais agressivos, dos sintomas. É muito comum, né? A gente pega, às vezes, autistas muito severos, né? Eu falo sempre assim, muita mãe vivendo os infernos particulares. É uma criança, às vezes, já muito crescida, desenvolvimento físico grande, uma criança de 1,80 m que dorme 3 horas por dia e o resto do tempo ela está quicando pela casa, quebrando tudo que vê pela frente. Muitas vezes a gente vê autistas com quadros muito severos e famílias já muito desagregadas, muito mexidas por causa desse funcionamento, né? Muito complicado. E aí quando você vê a cannabis entrando e funcionando, quer dizer, baixa os sintomas de agressividade, ele para de se morder, ele para de tentar morder o outro, ele para de querer bater em quem está perto dele, ele começa a parar, a agitação, que é muito comum no autista também, o paciente tem uma agitação muito constante, ir de um lado para o outro, não para nada. Você vê que outro dia uma mãe me mandou um vídeo do filho dela, sentado, vendo o desenho com a irmã. Eu falei, cara, é só filmando para acreditar, né? É uma criança que é super complicada. Um mês depois de estar usando cannabis, está sentadinho ali assistindo o desenho. Tá? Então, assim, esses pacientes respondem sim. Agora, existe certamente uma questão da gente ver qual que é o melhor canabinoide, qual é o melhor perfil de canabinoide para cada criança. Tem criança que responde mal para um perfil, responde muito bem para outro. E tem criança que responde muito bem de cara. Assim, é uma questão de você, pelo menos na minha prática, eu vejo isso com alguma frequência, de você começar aí. A medicina canabinoide é uma medicina de resposta, de acompanhamento, de atenção, de detalhe, muitas vezes, de mexer na dose, subir. Muitas vezes a gente precisa realmente subir a dose e ver qual que é a dose daquela criança. Muitas crianças usam doses bastante altas, muitos autistas usam doses bastante altas. E insistindo vamos dizer, nesse acompanhamento, olha, assim, a gente consegue índices de sucesso ou de resposta, né, vamos dizer, bastante expressivos. Bastante expressivos. Paulo, fala um pouco para a gente. Paulo, Patrícia, vê o que você quer. Paulo, por favor, eu gostaria que em cima dessa fala do Maurício, o Maurício trouxe uma questão para a gente que não tem como intoxicar, né? Isso é uma fala sua, já bastante conhecida, que a cannabis é uma planta de baixa toxicidade. Então, eu queria que você conversasse aqui com a gente um pouco como que funciona quando o paciente tem uma reação exacerbada, quando ele faz o uso da cannabis e tem algum tipo de reação, e uma breve explicação, que eu acho que é muito importante para mães e pais de autistas aqui, a respeito daquilo que a gente chama de curva do invertido, que é uma coisa que eu acho que é bastante importante de se fazer um entendimento, porque isso faz muita parte do nosso acompanhamento terapêutico na hora de observar as reações dos pacientes. Então, eu gostaria que você discorresse conosco um pouquinho sobre essa questão da toxicidade, da reação exacerbada quando se usa cannabis, e como que se trabalha essa questão da curva do invertido. Bom, deixa eu aproveitar e tentar responder isso juntando com a primeira provocação que você me fez sobre a pesquisa, né? E, por favor. Com certeza, a pesquisa traz informações úteis para essas questões aí. Olha, sobre a pesquisa. Vê, quando eu comecei a trabalhar com autismo, com abordagem terapêutica com a maconha, logo surgiu a oportunidade de a gente fazer uma pesquisa, bem no início, em 2016, né? E a pesquisa a gente acabou conseguindo fazer a segunda metade de 2016 até o início de 2017. Foi a primeira vez que eu consegui, organizadamente, fazer o acompanhamento de pacientes. No caso, a gente recebeu uma doação de uma empresa norte-americana do Colorado,
através de uma associação cuja sede era a Associação Nacional de Maconha Medicinal, a primeira, eu acho, que foi criada aqui, chama-se Ama-me. Ela era nacional, mas foi sediada em Minas, em BH, e a gente conseguiu, através dela, uma doação para tratar, ao fim, 18 crianças autistas, regularmente, por 9 meses de acompanhamento. Como era o que a Anvisa autorizava na época, a gente fez, então, com um produto de alto teor de CBD e baixo THC, que era o padrão que a Anvisa autorizava para importação. Produtos de 0,3% de THC, 0,2% de THC. E, em termos de proporção, mais ou menos umas 75 vezes mais CBD do que THC, o de 75 para 1, né? Seria a proporção entre os dois principais canabinoides nesse produto. E alguns aspectos foram 18 pacientes, mas como era a primeira vez que eu estava abordando esse tipo de problema, a gente teve umas reações, isso mesmo que a Patrícia está chamando de reações exacerbadas, né? Reações de piora, para ser bem claro, no quadro do autismo, piora da insônia, piora das crises psicocomportamentais, do choro, da agressividade, do descontrole, ou desestruturação, né, psicocomportamental dessas crianças em 3 pacientes, bem no início do tratamento. E eu quero frisar isso, era um produto de praticamente só CBD, com muito baixo teor de THC, 75 para 1. E num universo de 18 crianças, 3 tiveram essas reações de piora. No início, a gente interrompeu o tratamento. Então, o tratamento acompanhado foram de 15 crianças. Hoje em dia, eu não faria isso de jeito nenhum, de interromper esses tratamentos. Eu entendo bem melhor os mecanismos de causa desses sintomas e a solução deles, uma resposta terapêutica adequada a eles. Para exemplificar, neste caso específico de 3 dessas crianças, 2 tiveram essas pioras por retirada abrupta, intempestiva ou acelerada de antipsicóticos, né, de medicação que eles estavam usando. Mas uma terceira não. Eu me lembro que ela usava um antidepressivo e um antipsicótico e simplesmente por entrar com os canabinoides junto com esses agentes, ela teve uma piora bem significativa do quadro exatamente emocional, um quadro mais depressivo, de muito choro. Houve uma piora. E vou repetir, como eu estava ainda inexperiente, começando a decisão, acho que certa naquela época, foi interromper esses tratamentos. Mas mesmo assim, os que se prosseguiram, deu uma base bem boa para a gente ter uma ideia dessa efetividade. Poxa, realmente funciona. Nos outros casos, a gente teve uma taxa de resposta em torno de 70%, considerando os principais aspectos do autismo. Todos esses que a gente está falando, desde crises convulsivas até os aspectos psicocomportamentais e os de desenvolvimento. Todos esses aspectos a gente teve taxas bem impactantes, impressionantes. E eu nunca tive preconceito contra a maconha, os canabinoides, nem especificamente contra o THC. Eu repeti, a gente só usou esse produto porque era o que era possível usar naquela época, senão usaria com outras concentrações. E logo, eu comecei a trabalhar com produtos artesanais, assim, e buscando fornecedores. Por uma coincidência muito grande, bem no início, né, desse novo ciclo, né, depois de eu ter chegado à conclusão, pela minha própria experiência, documentada nesses casos, que isso já foi até publicado, e, enfim, eu comecei a explorar a possibilidade de tratar essas crianças com produtos com mais THC, que são os que a gente encontra em geral, as plantas comuns aqui no Brasil, e foi o que aconteceu. Eu encontrei fornecedores que podiam atender essas crianças, né, cultivadores, com esses produtos com mais THC. E, coincidentemente, um deles era alguém que estava chegando da Califórnia, Recife, trouxe planta, todo o método de cultivo da Califórnia,
e eram plantas de altíssimo THC, quase sem CBD. Eu lembro que a gente teve a oportunidade de testar esses produtos com um colega que estava fazendo mestrado lá na Federal do Paraná, e eles revelaram que esse produto especificamente tinha entre 93% e 97% de THC e só traços de CBD. Era quase zero CBD, era quase só THC, então, em termos desse balanço. E eu tratei muitas crianças autistas com esse produto. Os resultados eram tão bons quanto, ou eventualmente até melhores, do que esses produtos com mais CBD. E assim como a gente aplicou um protocolo para acompanhamento dessas crianças, eu passei a aplicar esse protocolo online para os próprios pais registrarem. Então, foi um segundo ciclo de pesquisa. E aí, principalmente com esse produto com muito mais THC. E nessa ocasião, a gente conseguiu registrar 171 casos. E esses 171 casos, a grande maioria, estavam fazendo tratamento com esses produtos com mais THC, os resultados eram mais ou menos os mesmos. A partir daí, reduziu um tanto a incidência desses casos de piora mais acentuada e principalmente de ter que interromper tratamento. Hoje, eu praticamente nunca interrompo um tratamento de maconha ou com maconha para autistas, porque as opções são muito piores. Então, eu vou insistir até o limite máximo que eu puder, porque é um tratamento mais eficiente e mais seguro. Voltando ao que vocês falaram antes, é claro que deve ser a primeira escolha, porque funciona, aparentemente, até onde eu consigo ver, funciona melhor do ponto de vista de desenvolvimento e é muito mais seguro do ponto de vista da saúde da criança. Então, naquela época, a gente conseguiu uns 171 registros. Agora eu estou de novo numa parceria com a Faculdade de Medicina da Federal de Ouro Preto, num estudo aberto, né, multicêntrico, com parceria com associações. A gente já tem uns 60, 70 registros de crianças autistas. Os resultados são os mesmos e aparentemente um pouco melhores agora. Talvez por conta disso, que a gente já tem alguma experiência maior, então a gente consegue conduzir melhor os caras. O que eu acho que é duas pedras de toque, eu acho que são importantes aí para evitar esses casos de piora. A mais fundamental para evitar duas, né? A primeira, entrar crianças que estão usando polimedicação, uma, duas, três, quatro medicações psiquiátricas, uma só, duas, normalmente tem antipsicótico junto. São crianças instáveis psicamente, você vai introduzir mais um agente psicoativo, neuropsicoativo. Então, vai existir sempre um risco de haver piora. Isso acontece com qualquer desses agentes, acontece com os canabinoides também. Nessa introdução pela associação ou principalmente lá na retirada desses medicamentos, a chance de acontecer desequilíbrios vai estar sempre presente. E não é por isso que a gente deve abandonar o tratamento com a cannabis, nem voltar ao tratamento necessariamente com antipsicóticos. Então, primeira dica é começar o tratamento com canabinoides, nesses casos, obrigatoriamente em dose baixa e subindo progressivamente. Isso reduz as chances desses desequilíbrios, dessas pioras. E depois a retirada ser uma retirada cautelosa dessa medicação psiquiátrica. Agora, quando há o desequilíbrio, é a situação mais difícil para a gente, quando a criança entra em crise, quando piora a insônia, quando aumenta a agressividade, quando entra em delírio constante. Eu tenho praticamente uma resposta só agora, que é essa mesma que eu já falei. Vai haver uma dose de canabinoides que vai controlar. E nós vamos chegar nessa dose. Eu tenho bastante tranquilidade e segurança com isso, sabe? Desculpa se eu estou falando muito, mas para finalizar o que você falou sobre a questão da curva em U. Então, eu não penso que isso tem relevância na clínica real, nenhum. Para mim, nenhum. Se por acaso
está vendo flutuações nesse sentido, da criança estar agitada, agressiva, insone, irritada, se eu aumentei a dose dos canabinoides, seja de qualquer padrão, e a criança piorou esse aspecto, para mim, eu vou concluir sempre que eu estou ainda trabalhando no nível de dose baixa. Eu vou aumentar suficientemente o bastante para chegar nesse nível de controle. Em geral, como eu falei, eu vou acertar. Isso, em geral, está certo. Para mim, é sempre melhor fazer isso, né? Quanto seja a maior dose de cannabis que eu usar, vai ser mais seguro que a menor dose de risperidona que eu usar. Então, sempre eu vou tentar esse recurso, que eu acho que é seguro em todos os aspectos. É isso aí. Gente, eu quero aproveitar também essa fala do Paulo e chamar o doutor Maurício aqui agora para comentar conosco, porque assim, o pessoal está mandando muita pergunta, gente. Infelizmente, a gente não vai conseguir suprir a toda a demanda de pergunta que a gente tem, mas nós vamos tentar, na medida do possível, e assim que for possível, fazer uma nova live para poder tentar suprir toda essa demanda de perguntas, porque, obviamente, o autismo é uma situação muito delicada e tem muitas questões. Então, aproveitando algumas das perguntas que até foram repetitivas, Maurício, se você pudesse falar um pouquinho conosco, as pessoas elas têm muita dúvida a respeito da questão do uso a longo prazo, né? Como até você colocou, o Paulo colocou também, de começar com crianças pequenas. Então, vieram dúvidas aqui para nós em relação a o filho vai ficar viciado, como é que vai ser com a cabeça dele se ele usar a longo prazo, ele vai ter sequelas. Bom, né, nós estamos tratando de uma patologia que já tem sequelas e que a cannabis está trazendo melhoras. Então, vamos discorrer um pouquinho sobre essa situação, que eu acho que é bastante importante também. Maurício, por favor. Ok. Eu acho que isso passa muito primeiro pela questão do preconceito em relação a essa medicação. Durante décadas e décadas, por volta de 70 anos ou mais ainda, houve primeiro uma judicialização do uso, né? uma proibição, né? que foi inclusive foi motivada politicamente, né? Então, muita mentira se divulgou a respeito, né? De que aumenta a agressividade, dá alucinação, perda de memória, desagrega o tecido social e um monte de outras fake news, né? A longo prazo, eu só posso dizer que a pessoa não vai ter nenhum tipo de adição, não vai ter, nós estamos falando do uso do óleo, não vai ter nenhum tipo de adição, não vai ter danos cerebrais, não vai ter perda de memória, tá? Há que se considerar uma coisa importantíssima, os canabinoides que atuam no nosso sistema endocannabinoide, o sistema endocannabinoide é um sistema do corpo que regula certas conexões cerebrais, tá? E nós temos os nossos canabinoides internos, nós fazemos esses canabinoides, tá? Que é a anandamida e o 2-AG. E os fitocannabinoides têm uma grande similaridade com esses compostos, por isso que eles atuam positivamente. É uma coisa importante da gente deixar claro que qualquer outra droga, entre as drogas, vamos dizer, que são proibidas, enfim, muitas delas, qualquer outra não, desculpa, foi um exagero meu, mas muitas delas são neurotóxicas, né? A cannabis é o contrário, ela é neuroprotetora, ela estimula a formação de novas sinapses, de novas ligações, né? Ela não vai ser tóxica, ela não vai provocar perdas. Pelo contrário, ao longo do tempo, existem efeitos de longo prazo, efeitos de médio prazo que são positivos. Nós estamos falando do autismo. Vai ter efeito positivo de longo prazo e de médio prazo, no uso constante, no estímulo constante do sistema endocannabinoide por parte do óleo. Porque ele vai mexendo aí com a capacidade de aprendizado da criança, com a capacidade, inclusive, de comunicação. Isso é uma coisa incrível, né? Você vê uma criança que fala palavras soltas e um mês depois ela está ensaiando frases.
E 2 meses depois ela está se comunicando muito melhor. E 1 ano depois ela está falando. Tá? E isso, falando, eu digo, comunicando-se por frases mesmo completas. Né? Isso é uma coisa maravilhosa. Né? Então, assim, eu friso que não existe motivo para ter medo do uso de médio e longo prazo, nem de curto prazo, né? Da cannabis no tratamento. Deixa eu completar do uma autismo. coisa sobre Por isso. favor, por favor. Por favor. Eu acho que é sempre uma dúvida legítima, né? Porque ainda que a gente tenha uma experiência histórica imensa, milenar, né? De uso de canabinoides, da maconha, você não tem essa experiência com crianças, especialmente na primeira infância, não se tem. Então, você poderia ser um potencial problema. O que a gente tem hoje, eu acho, que para mim dá uma segurança bem grande, existe uma experiência mundial bem grande com crianças epiléticas e também agora crescente com crianças autistas. Essas crianças epiléticas que estão usando produtos de maconha desde o nascimento, hoje muitas delas têm 10 anos. Então a gente tem uma experiência mundial já bem consolidada no tratamento de crianças epiléticas já há um período de tempo razoavelmente longo, para a gente ter bastante segurança de que elas não têm efeitos colaterais orgânicos nem neuropsíquicos. Ao contrário, né? Que é o que o Maurício estava falando. O que a gente vê nas crianças com epilepsia congênita, nas crianças autistas, nesse uso crônico, continuado, de médio e longo prazo, são melhoras acumulativas, acumuladas. Você tem ganhos progressivos, é o que eu vejo em geral. Então, também para complementar e sobre a questão da dependência que vocês falaram, as pessoas se preocupam se as pessoas vão ficar viciadas. E a questão é o seguinte, uma criança epilética, por exemplo, com epilepsia congênita, e que a gente consiga um controle bom com os canabinoides dessa epilepsia. Provavelmente ela vai ter que usar, talvez para a vida inteira. Com os recursos que a gente tem hoje, nós vamos supor que ela vai usar para a vida inteira. Quer dizer, de uma forma restritiva, né, do conceito, ela está dependente de maconha, está dependente de canabinoides, mas se não usar, ela vai ter um problema de gravidade muito grande. Muitos autistas são assim também. Muitos autistas eu não vejo hoje condições de eles pararem de fazer o tratamento. Que, aliás, é um problema grave que a gente tem, que muitas vezes não tem condição de dar continuidade e você tem regressões. As crianças retornam ao desequilíbrio, à desestruturação psíquica e regridem do ponto de vista de desenvolvimento se não tem essa continuidade. Então, não é que a criança fique viciada, que não faz sentido algum do ponto de vista do uso dos canabinoides ou de maconha mesmo. Mas há uma necessidade de uso continuado. E é 1000 vezes melhor fazer esse uso continuado de canabinoides ou maconha do que de risperidona, ou aristável, ou neurentil, ou neurozine, ou qualquer outra droga, ritalina, qualquer coisa que se dê hoje ainda para os autistas. Então, eu não tenho dúvida alguma. Ainda que possa legitimamente levantar essa dúvida, eu, pessoalmente, não tenho dúvida alguma, uso esse termo, é infinitamente mais seguro da maconha do que qualquer dessa medicação padrão para autistas que se usa hoje. Pessoal, eu quero alertar aqui que o nosso tempo no Instagram ele é limitado, então logo mais nós vamos ter que encerrar. Eu vou pedir para que todos façam suas considerações finais agora. Eu quero lembrar aqui todo mundo para seguir a página da Soul Cannabis. Nós somos uma associação ainda bebezinha, mas que está se estruturando, está prestando aí suporte na questão de atendimento médico, na questão de atendimento psicológico. Estamos agora organizando, inclusive, grupos para atendimento psicológico de pacientes
onde nós temos ali várias mães e cuidadores de pacientes autistas que possam dividir as suas situações em conjunto. Então, sigam nossa página, nos procurem. Lembrando também que somos 100% a favor da farmácia viva no SUS, a Sou Cannabis apoia demais essa ideia. Então, agora eu gostaria que os nossos convidados fizessem as suas considerações finais. Nós temos uma infinidade de perguntas que, infelizmente, não vamos conseguir responder a todas, e vamos aqui nos comprometer a fazer uma segunda parte dessa live, porque realmente o pessoal fica muito interessado. Então, eu vou pedir aqui, vamos começar pela Raquel, depois, por favor, Maurício, e aí, doutor Paulo, para a gente fazer as nossas considerações finais a respeito do assunto. E voltamos em breve, pessoal, falando um pouquinho mais sobre o autismo e o uso da cannabis. Raquel, por favor. Bom, queria primeiro deixar um recadinho, assim, no geral das dúvidas que surgiram, né, e que me mandaram, que são muitas, realmente a gente vai precisar de mais tempo. Mas, enfim, eu queria também pedir, como psicopedagoga e observadora de um paciente que faz o tratamento, que observasse que às vezes, os pais vêm com a demanda de que não está dando certo o óleo para o meu filho. Primeiro, verificar se o óleo tem procedências, ter que estar com o médico, né, em acompanhamento. E outra questão é que são os progressos muito discretos que nós temos, porque cada autista é um. Então, às vezes, é muito sutil, aparece gradualmente, e a importância de nós estarmos levando os autistas para as terapias. Eles são os terapeutas, os profissionais terapêuticos, psicólogos, terapeuta ocupacional, fono. Esses são esses que vão dar o maior feedback quando envolve questões cognitivas e sensoriais que às vezes os pais não percebem. De repente precisa alterar a dose para subir um pouquinho, porque está muito discreto ainda, mas calma, ali está surgindo uma demanda de que o óleo está dando certo e que estamos no caminho certo. E os pais, com muita ansiedade, eles vêm para mim com essa fala e eu explico muito isso. Então, queria deixar aqui registrado nessa live que observem isso também. E outra questão também, que são as questões comportamentais, os vícios comportamentais que têm que ser trabalhados dentre as terapias, porque não vai ser o óleo que vai acabar com esses vícios, né? Em algum momento, um autista, no desespero, os pais deram um reforço num comportamento que foi negativo e o autista fixou aquilo como algo que tem que ser comportamental, que se faz sempre, né? E que não vai ser o óleo. O óleo vai deixar mais brando, vai dar mais facilidade de trabalhar aquela situação de comportamento ruim, vai dar. Mas acontece que você precisa do terapeuta para eliminar esses comportamentos que não têm relação com a terapia canábica. É esse o meu recado que eu queria deixar para vocês e agradeço aí a oportunidade. Posso? Maurício, por favor, faça suas considerações. Na sequência, doutor Paulo. É exatamente por isso que a Raquel acabou de falar que eu não recomendo tratamento por conta própria. Existe muita gente hoje ainda que faz tratamento sozinho, recebe um vidro de cannabis de CBD purificado dos Estados Unidos, que uma amiga trouxe, e aí usa, mas não sabe usar, e dá uma dose pequenininha, fica com receio de dar uma dose maior, dá 3 gotas de manhã. Durante 2 semanas não funcionou, a cannabis não funcionou para o meu filho. É importante ter alguém acompanhando e orientando o tratamento. Não façam tratamento por conta própria, não façam tratamento sozinhos. Busquem ajuda, busquem associações, busquem terapeutas canábicos, busquem médicos que façam essa prescrição, que façam essa orientação, façam esse acompanhamento, acolha a tua dúvida, responda o teu questionamento e faça esse acompanhamento com o teu filho, porque senão não adianta nada. Às vezes você perde uma grande chance, uma grande oportunidade de um tratamento de enorme potencialidade, um tratamento dos sintomas do autismo, e você deixa para lá porque tentou fazer um tratamento por conta própria,
mal feito porque não tem orientação. O tratamento com a cannabis, ele tem que ser orientado. Ele tem muitos acidentes no caminho, tem muitas possibilidades de você, por conta própria, fazer uma coisa que não vai ser adequada. Tá? Então, eu friso isso com muita veemência. É importante ter alguém orientando o tratamento canábico. Tá? Sem essa orientação, tem grande chance, inclusive, de dar errado. Equipe multidisciplinar. Equipe, precisa, é bom. Exatamente, é assim que a Associação Sou Cannabis trabalha. Nós procuramos suprir a necessidade do paciente da melhor forma possível, entendendo que muitas vezes não basta simplesmente ir lá e dar cannabis para esse paciente. Nós precisamos ouvi-lo, entendê-lo, conhecê-lo, né, para trabalhar a fundo outras questões que possam vir a estar causando reações, etc. e tal, para que se possa trabalhar. Pessoal, tem muitas perguntas aleatórias referente a outras patologias, então eu peço que todos vocês nos acompanhem aqui, que em breve nós estaremos falando de outros assuntos também. Hoje a gente está falando em específico sobre o autismo, e agora eu convido o Dr. Paulo para fazer as suas considerações finais para a gente, pois nosso tempo já está acabando. Olha, bom, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando através da Sou Cannabis, com a Raquel, a Maurício, a Patrícia, e todo mundo que está ouvindo aí. E quero concluir o seguinte: primeiro, é maconha mesmo, é uma planta. Você pode cultivar na sua casa, no seu quintal, no seu guarda-roupa. Não é muito difícil, tem lá os truques, né? Mas é um cultivo viável. E você pode tratar a si mesmo e a seus filhos autistas, por exemplo, ou seu filho autista, com essa planta que você mesmo cultiva. É muito fácil de se fazer o tratamento, de extrair os princípios ativos. Não existe uma necessidade de conhecimento ou tecnologia para fazer isso. De verdade, nós temos que dar acesso a uma criança autista à planta. E isso pode ser através de um óleo, pode ser através até da comida, desde que se tenha um mínimo de conhecimento sobre como preparar isso de modo que se ative os princípios ativos para tratar. Essa planta, os princípios dela, realmente funcionam. Até agora, todas as evidências estão nesse sentido. Funciona para o autismo e é seguro. E é um recurso que qualquer pessoa pode ter à sua mão. Eu quero insistir nisso porque hoje, para mim, o principal problema que a gente tem não é de conhecimento, de técnica, nem nada. É de acesso. As pessoas têm dificuldade porque ainda é proibido ou que é permitido é caro o suficiente para ser impeditivo. As pessoas não conseguem fazer os tratamentos e depois, eventualmente, pacientes autistas, por exemplo, vão necessitar de doses altas, vão necessitar, para falar em bom português, de muita maconha. E, para isso, você vai ter que ter ou recursos financeiros ou, eventualmente, essa possibilidade de, em associação, sozinho, plantar. Eu incentivo muito que as pessoas plantem. É um direito humano, fundamental, o direito à sua saúde e, portanto, a buscar os recursos para a sua saúde. E é um direito constitucional no nosso país que você vai estar exercendo se você, por exemplo, para tratar o seu filho autista, for plantar maconha. E acredito que hoje, nessa circunstância que eu estou falando, ninguém mais vai ser punido no Brasil por causa disso, não. Você está plantando para cuidar do teu filho, se tem pelo menos uma receita ou um relatório médico para sustentar isso. Eu não acho que para a maioria das pessoas é viável plantar e cuidar. Mas entre ficar esperando, né, que e fazer esse caminho pessoal, né, de solução, é muito melhor fazer. Não vejo, sabe, assim, necessidade de nada muito além disso. E até
visão muito ousada, mas é baseada em experiência. Se eu tiver um recurso só para escolher, para lidar com o autista, entre todas as terapias, todos os medicamentos e maconha, eu vou escolher maconha. Se eu tiver um recurso só, esse recurso vai ser a maconha. Com ele, eu crio as bases para todo o restante. O resto, não. Então, para mim, é um recurso preciosíssimo para lidar com as condições autistas. As taxas de efetividade são realmente altas, e se a gente insiste nesse tratamento com doses mais altas, elas aumentam ainda muito mais. Então, para mim, vale a pena tentar insistentemente, e repetindo, um recurso natural que qualquer pessoa de verdade pode plantar e fazer o tratamento por conta própria, na sua própria casa, com recursos próprios, sem ter que depender nem do Estado, nem de empresa, nem do capital. É isso aí. Então, gente, eu quero agradecer a todo mundo que participou, agradecer as pessoas que nos trouxeram perguntas. Nós vamos, na medida do possível, guardar essas perguntas para trazer para a nossa próxima live. Infelizmente, o nosso tempo é limitado e a gente sabe que a live, que falar sobre o autismo, não é a live sobre o autismo, mas falar sobre autismo é um assunto que dá muito pano para manga, principalmente se ele estiver relacionado ao uso da cannabis. Então, pessoal, por favor, sigam a página da Sou Cannabis. Em breve estaremos falando sobre o autismo de novo. Agradecimento super especial a todos os nossos convidados, Raquel, Dr. Paulo, Dr. Maurício, gratidão pela participação. Eu espero vê-los aqui de novo, espero que vocês possam, que a gente possa compartilhar essa conversa novamente. Então, fica aí o meu agradecimento em nome da Sou Cannabis a todos vocês. E o meu convite para o pessoal que estava nos assistindo para acompanhar a nossa página, que em breve a gente vai estar falando mais sobre esse e outros assuntos relacionados também à cannabis. Inclusive, a gente tem aí em vias de colocar também um podcast sobre esse assunto para facilitar o acesso a algumas pessoas, tá certo? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado. Gratidão para todos que participaram. Muito obrigada.